Meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja agora no teu coração e permaneça para sempre. Recebi uma carta de uma senhora que me diz assim: prezado pastor, estou no hospital me recuperando de uma operação no rosto, porquanto, ao cuidar de uma panela de pressão, esta explodindo, queimou-me todo o rosto, de maneira que tive de fazer uma operação plástica muito difícil e estou sofrendo muito. Mas eu sou mãe de santo, dona de um terreiro muito abençoado. E eu tenho ouvido constantemente as suas palestras, tenho escutado sempre, e não concordo com a posição que o senhor coloca as coisas. Porque, por exemplo, eu tenho um filho que se casou, e agora, depois de casado e de ter uma filha, ele passou a ser homossexual. E a mulher dele também agora é lésbica. A filhinha dele está com todas as tendências masculinas, cortando o cabelo igual homem, com a gesticulação de homem, né? E eu acho que nada disso é por conta de religião. Acho que isso é fatalidade, é um karma que a gente tem, é uma coisa que a gente tem de pagar mesmo, porque este é o destino das pessoas. Por isso não concordo em que o senhor diga que junto de Jesus não há nenhuma dor, não há nenhum sofrimento, não há nenhuma doença, não há miséria, não há pobreza. O meu centro acho que é abençoado e faz bem para todo mundo. Para responder a esta nossa ouvinte que mandou esta carta, eu quero, não vou dizer o nome dela porque ela pediu para não falar o nome dela. Eu quero trazer aqui uma mensagem que está na primeira carta que Paulo apóstolo escreveu a Timóteo, que era o seu discípulo. Timóteo foi um discípulo escolhido por Paulo. Paulo estimava muito Timóteo. Paulo instruiu Timóteo na fé. Paulo instruiu Timóteo no evangelismo. E Timóteo, então, recebe 2 cartas de Paulo, ensinando, instruindo Timóteo de como proceder quanto ao evangelho. E na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim, no versículo 1: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Isso já é o versículo 2. No versículo 4, ele diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E no versículo 6, ele diz assim, versículo 6 expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Agora veja o versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Este é o ensino de Paulo a Timóteo. Vamos falar rapidamente quem era Paulo. Paulo se chamava Saulo, e ele era um judeu ferrenho, religioso. Paulo acreditava em Deus com toda a sua fé, com toda a sua crença. E ele era um fariseu de nascença. Portanto, ele acreditava em Deus, vivia por Deus, e ele achou que o cristianismo era uma coisa contrária a Deus. E ele passou a perseguir, então, os cristãos. E a primeira vítima de Saulo foi o primeiro mártir
que nós tivemos na Bíblia, que foi apedrejado, Estevão. E a Bíblia conta que, perto de Estevão, que morria apedrejado, estava um homem, um moço, que estava com as vestes de Estevão a seus pés. E esta pessoa era justamente Saulo. Saulo que perseguia os cristãos. Saulo que comandou o apedrejamento de Estevão, discípulo de Cristo. Mas Saulo pegou umas cartas do sumo sacerdote para ir prender em Damasco, na Síria, prender em Damasco os cristãos que seguiam a Cristo. E ele foi com a sua caravana, com a sua comitiva, para prender os cristãos de lá e trazer os presos para eles serem apedrejados também. No caminho, todo mundo sabe o que aconteceu. Jesus aparece a Saulo, uma luz muito forte, aquela luz jogou Paulo no chão, todos viram aquela luz, e no meio daquela luz uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo disse: quem é o Senhor? Ele disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem você persegue. A partir daquele momento, Paulo disse: que queres de mim, Senhor? Aí Jesus disse a ele: entra na cidade de Damasco, espera lá, que eu vou mandar uma pessoa conversar com você. E aí ele ficou cego, completamente cego, e ele foi conduzido para dentro de Damasco, e lá Ananias foi enviado por Jesus para batizar Paulo, para fazer voltar a vista de Paulo, para fazer Paulo se tornar, Saulo se tornar o grande Paulo, o Paulo apóstolo, que foi o exemplo de pregação da fé. E Paulo escreveu isto a Timóteo. Não é nada demais repetir. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, que diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. E depois diz assim: pois tudo o que de Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E continua dizendo assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e fábulas de velhas caducas. É o que está escrito aqui pela palavra de Paulo. Minha irmã, a sua carta é realmente muito triste. Eu fico muito triste mesmo de ler uma carta como esta, onde uma pessoa hospitalizada, se recuperando de uma operação melindrosa que fez na face, porque a panela de pressão explodindo queimou-lhe a face inteira. Uma pessoa que diz que o filho, depois de casado, se tornou homossexual, que a mulher dele, depois de casada, se tornou uma lésbica, e que a filhinha deles, neta dela, está caminhando também para o homossexualismo. E a mulher acha que isto é uma fatalidade, isto é um karma, isto é um destino, isto não é nada de ver com aquilo que eu prego aqui. E é. Porque veja bem o que está escrito aqui, no versículo 4 dessa epístola. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Minha irmãzinha e meus irmãos que estão me ouvindo agora, vou repetir aquilo que eu sempre digo aqui. De Deus só vem coisa boa. De Deus não pode vir o mal. De Deus só vem coisa boa. Agora, tudo que é ruim só vem do cão, só vem do Satanás, só vem do demônio. Agora, por que é então que você foi atingida por uma panela de pressão que explodiu na tua cara, minha irmã? Você acha que isso é karma? Você acha que isso é destino? Você acha que isso é de Deus? Você acha que isso é uma fatalidade? Nada é fatalidade. Nada acontece nesse mundo por fatalidade. Tudo acontece por um plano previamente traçado.
ou por Deus ou por Satanás. Porque no mundo do mal, no mundo das trevas, é Satanás quem manda, é Satanás quem determina, é Satanás quem planeja, é Satanás que deixa tudo do jeitinho dele. No mundo de Deus, é Deus quem planeja, é Deus que quer as coisas da maneira dele, e tudo que vem de Deus é bom. Vamos ler o primeiro capítulo de Gênesis. O que está escrito lá? E Deus fez isso e Deus fez aquilo. No fim do dia ele descansou e viu que tudo era bom. No segundo dia, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e contemplando o que ele fez, viu que tudo era bom. O terceiro dia, viu que tudo era bom. Quarto dia, viu que tudo era bom. Quinto dia, viu que tudo era bom. Sexto dia, viu que tudo era bom. E no sétimo dia, Deus descansou. E olhando a sua criação, ele viu que tudo era muito bom. De Deus só vem o bem, de Deus só vem as coisas boas, de Deus só vem aquilo que é bom para nós, que é aquilo que é muito bom. Agora, então, por que acontece o mal para certas pessoas? Por que acontece o mal? Porque Deus se retira diante daqueles que não o querem. Vamos lembrar aquele episódio de Miriam, irmã de Moisés, e de Arão, irmão de Moisés. Quando os dois começaram a falar mal de Moisés para o povo judeu, quando os dois se insurgiram contra Moisés, o que aconteceu? Deus se desagradou de Miriam e de Arão. Deus se desagradou dos dois. E o que está escrito na Escritura Sagrada? E Deus se retirou dos dois. Cuidado, meu irmão e minha irmã, quando Deus se retira da nossa vida. Porque os espaços são ocupados ou por Deus ou pelo diabo. Não existe nessa terra espaço vazio. Não existe espaço à espera de alguém. Todos os espaços estão ocupados. Se você é bom, se você quer Deus, ele ocupa o espaço da tua vida. Se você não quer Deus, se você não liga para Deus, se você não quer Deus na sua vida, ele se retira. E na mesma hora que Deus se retira da sua vida, o diabo toma conta dela. Vamos voltar ao episódio de Miriam, irmã de Moisés, e de Arão, irmão de Moisés. Quando eles começaram a falar mal de Moisés, a murmurar contra Moisés, que era um escolhido, que era um eleito de Deus, Deus se retirou da vida de Arão e de Miriam. E o que aconteceu com Miriam? Na mesma hora, ela ficou leprosa. E Arão, quando olhou a irmã leprosa, Arão disse: tem misericórdia de mim, Senhor, que nós pecamos contra ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Deus então poupou Arão, porque Arão estava pedindo perdão. Na mesma hora, Arão voltou-se para Deus. Na mesma hora, Arão fez Deus voltar para ele. E com isso, Arão tirou o Satanás, o demônio da vida dele, porque ele pediu perdão a Deus e fez Deus ocupar de novo o espaço que era de Deus. E que para Miriam, que não teve tempo de pedir perdão, que não teve tempo de reconciliar com Deus, o diabo imediatamente tomou conta dela e a lepra veio sobre ela. Deus não põe doença em ninguém. Deus não faz mal para ninguém. Ele apenas se retira. E quando ele se retira, Satanás toma conta e Satanás envia todo o mal que ele tem, toda a baba de mal que ele tem. Porque de Deus só vem coisa boa. Então, minha irmãzinha, diante desse quadro aqui, você que diz que é mãe de santo e diz que o seu terreiro é abençoado, mas eu pergunto para você, você acha que Deus está no teu terreiro? Você acha que o Senhor Jesus está no teu terreiro? Você acha que Deus está entre espíritos enganadores? Você acha que Deus está onde existe ensinamentos de demônios? Deus já se retirou há muito tempo daí. Deus se retirou há muito tempo do seu terreiro. E a bênção, só um que tem bênção para dar, que é Deus. O diabo só tem maldição para colocar na tua vida. O diabo não tem bênção para você. O diabo só tem maldição. Então, minha querida irmã que escreveu para mim, e você que está me ouvindo agora, o diabo não tem bênçãos para dar para ninguém. O diabo só tem maldição para colocar na tua vida. E quando você faz Deus se retirar da tua vida e faz o diabo ocupar a tua vida, você não pode chamar isso de fatalidade.
nem de karma, nem de destino. É um ato pensado por você. A tua cabeça decidiu que você ia tirar Deus da tua vida. A tua cabeça escolheu o Satanás em detrimento de Deus. Então, quando o diabo toma conta da tua vida, você não pode dizer que isso é fatalidade, que isso é destino, que isso é karma, não. Você escolheu afastar Deus da tua vida. E quando Deus afasta da nossa vida, o diabo toma conta imediatamente. Esta panela que explodiu na tua cara, minha irmã, e já explodiu na cara de muita gente, não é uma fatalidade. Não é um acontecimento, não é um karma, não é um destino, não é porque tinha de acontecer, não. É porque Deus saiu da tua vida, se retirou da tua vida, porque você preferiu buscar os ensinamentos enganadores de espíritos mentirosos, você preferiu seguir os ensinamentos de demônio, você preferiu andar na mentira daqueles que têm a consciência cauterizada, você preferiu isto. Então, quando você prefere isso, não ache ruim depois se Deus não está na tua vida. Não ache ruim depois se o carro tomba, se o trem passa por cima do teu carro, se o cavalo joga você no chão. Não fique bravo com isso, porque isso não é fatalidade. Outro dia um irmãozinho me escreveu uma carta dizendo assim: eu não creio no teu Deus, pastor. Eu não creio no teu Deus, porque o seu Deus me cortou as minhas pernas. E eu ando hoje com a perna mecânica, porque esse Deus que você prega cortou a minha perna. Mentiroso, mentiroso, enganado por espíritos enganadores, enganado por demônio. O Satanás cortou a tua perna, meu filho. Satanás cortou a tua perna. E você põe a culpa em Deus, porque Satanás, quando você bota o dedo nele, ele aponta para cima e diz: não fui eu não, ó quem fez, ó quem fez. Foi Deus. E é mentira de Satanás. Quando você larga de Deus, você é tomado em conta pelo espírito enganador, pelo espírito de Satanás. E aí você vai para a mentira. Porque quem é um mentiroso? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso que Jesus disse que ele é. Agora, o que ele diz? O demônio é o pai da mentira. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem estiver comigo está na luz. E ele diz: o demônio é o pai da mentira. Quem estiver com o demônio, com Satanás, está na mentira. Você tem de escolher, meu irmão e minha irmã, o caminho que você quer seguir. Se você quer seguir a verdade, você vem nesse livro aqui que se chama Bíblia Sagrada. Você vem nesse livro e você vai conhecer a verdade. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade chama-se Jesus Cristo. Se você não quer conhecer essa verdade, então você fique com os espíritos enganadores. Você fique com os espíritos mentirosos. Você fique com aqueles que são o pai da mentira, que é o demônio. Se você quer seguir o demônio, você vai viver na mentira. Por quê? De Deus só vem o bem, do Satanás só vem o mal. E aquilo que você pensa que é bem, que Satanás manda na tua vida, é mal. Por quê? Porque dia mais, dia menos, você vai ver que aquilo não é nada de bom, aquilo só tem coisa de ruim. Então você, minha irmãzinha, que diz que o seu terreiro é abençoado, você está muito enganada. O seu terreiro é amaldiçoado, porque o seu terreiro não está com Jesus Cristo, o seu terreiro não está com a verdade, o seu terreiro não está com Deus, o seu terreiro está com espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Espíritos mentirosos, espíritos defraudadores. E eu gostaria de lembrar as pessoas que seguem o espiritismo. Allan Kardec, quando construiu a doutrina do espiritismo, ele diz lá claramente: não pude examinar, na verdade, quais eram os espíritos que me falavam dessa doutrina do espiritismo. Ora, meu irmão e minha irmã, se Allan Kardec ouviu uma voz de espírito e ele não pôde identificar esses espíritos, como é que ele pode passar essa doutrina à frente, como se fosse uma doutrina verdadeira? Quando a Bíblia diz: distinguir os espíritos para saber qual é o espírito bom, santo, e qual é o espírito mau. Allan Kardec diz:
infelizmente, eu não pude identificar os espíritos que me passaram essa doutrina. Então, como é que ele tem coragem de passar essa doutrina para frente, se ele não identificou o espírito que passou para ele essa doutrina espírita? Se eram espíritos bons ou se eram espíritos maus? Se ele não pôde identificar a fonte, como é que ele passa essa doutrina para frente? É como aquele jornalista que recebe as notícias, ele procura identificar a fonte que passou para ele a notícia, para saber se aquela fonte é digna de crédito, para saber se aquela fonte é verdadeira, para saber se aquela fonte não mente, para depois ele botar a notícia nos jornais. Mas Allan Kardec não. Allan Kardec ouviu e imediatamente passou para o jornal aquilo que ele tinha ouvido, sem examinar que tipo de espírito tinha falado para ele aquilo que ele passou para os espíritas. Gente, eu não posso de maneira nenhuma acreditar numa mensagem que eu não saiba a origem dela. Tudo aquilo que está na Bíblia, essa Bíblia Sagrada, tem a mão do Espírito Santo. Então, qual é a origem da Bíblia Sagrada? É o Espírito Santo falando através dos profetas, através dos escritores. Então, isso aqui não é uma mensagem de homem, isso aqui não é uma mensagem de falsidade, isso aqui não é uma mensagem de espírito, de demônio, isso aqui é a mensagem do Espírito Santo. Tanto é que você pode criticar a Bíblia do jeito que você quiser. Tem muita gente que critica a Bíblia, mas nenhuma pessoa diz que este ou aquele ensinamento que está na Bíblia é falso. Ninguém diz que este ou aquele ensinamento é mentiroso. Ninguém diz que este ou aquele ensinamento não merece crédito. Ninguém diz que isso aqui tem a mão do demônio aqui dentro. Pode não acreditar na Bíblia. Pode dizer que a Bíblia é coisa de bobão. Pode acreditar que a Bíblia é coisa de boboca. Até podem falar isto. Mas nunca ninguém disse que aqui tenha uma inverdade, que aqui tem uma mentira, que aqui tinha um ensinamento errado, que aqui tem um ensinamento para o mal, que aqui tenha um ensinamento para a desgraça de alguém. Não. Então, meu irmão, eu não posso ir atrás de espíritos enganadores, eu não posso ir atrás de quem mente e nem posso ir atrás de ensinos de demônios. E olha o que diz aqui. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Meu irmão, agora eu vou ter de falar uma verdade. Doa quem doer, bata onde bater, mas eu tenho de dizer para você que os líderes católicos têm a sua consciência cauterizada pela mentira, que eles sabem que é mentira. Porque se eles leiam a Bíblia uma vez, eles sabem que a necromancia é uma mentira. Eles sabem que a idolatria é uma mentira. Eles sabem que atrás de cada imagem tem um demônio. Está escrito pelo apóstolo Paulo em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 10. Está escrito isso aqui. Eles leram, eles sabem. E se eles ensinam isto, é porque a cabeça deles, a consciência deles está cauterizada, está queimada pela mentira. É como se fosse uma memória de computador queimada, que não passa mais coisa verdadeira para ninguém. É memória louca. Então, eu não posso de maneira nenhuma me sujeitar, me subordinar a hipócritas que pregam mentiras ao povo que os ouve. Aqueles que dizem, por exemplo, que a imagem é para ser cultuada, para ser venerada. E a Bíblia católica, que eles levam debaixo do braço, a Bíblia deles 322 vezes diz que a idolatria é pecado, é abominação, é contra a lei de Deus. Eu não posso crer naquele que diz que a necromancia é uma coisa de Deus e eu devo cultuar os mortos, eu devo venerar os mortos, eu devo pedir para os mortos, eu devo conversar com os mortos. E eu pergunto, que diferença há entre esta mulher dona de terreiro que me escreveu aqui agora
E o padre que manda você conversar com o morto, São Francisco, Santo Antônio, São Joaquim, São Manuel, Maria, não sei mais quantas coisas. Que diferença há dessa mulher que lá no terreiro dela, ela escuta a voz do diabo, a voz do Satanás falando com ela? E o padre que quer que você ouça a voz de São Francisco, a voz de Santo Antônio, a voz de São João, a voz de São Pedro, São Paulo, a voz de Maria, mortos, que não tem mais como falar por ninguém. Como é que você quer acreditar numa mentira, numa hipocrisia como esta? Então, meu irmão e minha irmã, você tem de ter a noção daquilo que você faz, daquilo que você escuta, para você distinguir entre o Espírito que é de Deus, o Espírito Santo, e o Espírito que é o cão, que é o Satanás, que é o demônio. E você não se iluda, porque no livro de Jó, quando Deus reuniu os filhos de Deus, para fazer uma assembleia dos filhos de Deus, no meio dos filhos de Deus estava um anjo. E esse anjo era Satanás. E Deus perguntou a ele: de onde você vem? Ele disse: eu venho de rodear o mundo. Eu venho de passear pelo mundo. Pois é o mundo, esse mundo de cão, é mundo do Satanás, é mundo do diabo. Eu venho de andar pelo mundo. E Deus, então, eu sempre digo que Deus foi contar um papo. Deus foi contar uma vantagem. Deus foi contar um papo. Então você viu o meu filho Jó, né? Vi, o Satanás respondeu, vi o seu filho Jó, sim. Você viu que homem santo? Você viu que homem religioso? Você viu que homem cheio de fé? Você viu que homem maravilhoso que é Jó? Satanás deu uma risada e disse: mas também, do jeito que ele tem tudo, riqueza, filhos, mulher, do jeito que ele tem tudo aquilo, só tem de rir mesmo. Só tem de estar contente com Deus, porque o Senhor deu tudo para ele, o Senhor deu todas as riquezas para ele. Tira deles a riqueza, para ver se ele vai continuar lhe louvando. Quer dizer, foi um desafio que o diabo fez para Deus. O Satanás pegou Deus no contrapé. Eu sempre digo isso. Deus estava contando o papo do servo dele, Jó. Vê meu filho Jó, como é um homem aplaudido, como é um homem santo, como é um homem louvável, como é um homem digno. Satanás diz: mas claro, com toda a riqueza que ele tem, com tudo que ele tem, só tem de ser digno mesmo, só tem de louvar a Deus mesmo. Tira dele isso tudo, para ver se ele continua. Deus não teve outro jeito. Deus diz agora: se eu não deixar tirar, o Satanás vai dizer que ele só é fiel pelas riquezas que tem. Então eu tenho de deixar tirar. Então eu disse: então você vai e tira tudo, mas não bota a mão nele. Satanás foi lá, tirou todas as riquezas de Jó, tirou todos os camelos, todas as mulas, todas as vacas, todos os carneiros, tirou tudo de Jó. Deixou Jó na lona, sem nada. E Deus fez uma outra reunião. E nessa outra reunião, estavam lá os filhos de Deus. E Deus vê de novo Satanás e pergunta: e você, de onde vem? Eu venho de rodear o mundo. Ah, então você viu o meu filho Jó, né? Você viu, né? Você mandou tirar todas as riquezas dele, você tirou todas as riquezas dele e ele continua fiel. Satanás disse: continua fiel porque ainda tem a família, tem os filhos, tem a mulher. Tira dele isso tudo aí para ver se ele fica ainda bem contigo. Outro desafio. Outra vez Satanás pega Deus no contrapé. Deus não teve outro jeito. Então vá, tira o que você quiser dele, mas não toque nele. Satanás matou os filhos de Jó, matou tudo, só não matou a mulher. Por que não matou a mulher? Porque a mulher era aliada, era carne e unha com Satanás. A mulher disse para Jó: Jó, maldiçoa esse teu Deus e morre, homem. Outra vez Deus reúne os filhos de Deus e está lá Satanás de novo. E Deus pergunta: e você de onde vem? Eu venho de rodear o mundo. Ah, então você viu meu filho Jó, né? Você tirou as riquezas dele, você tirou os filhos dele e ele continua fiel. Continua fiel porque tem saúde, porque está forte, porque está vivo e são, porque tem fé e ainda vai continuar trabalhando. Põe uma doença nele para ver se ele continua. Vai lá, pode pôr a doença nele, mas não o mate. Satanás botou uma doença terrível em Jó. Jó rapava a sua perna, o seu pus, com um caco de telha. E naquela miséria, naquela desgraça, a mulher chega para ele e diz assim: Jó, você fede, Jó.
você tem mau cheiro, você tem mau hálito, você está podre, Jó. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então o demônio, ele não tem uma mensagem de fé, ele não tem uma mensagem de esperança, ele só tem maldade para fazer para você. E Deus recompensou Jó pela sua fé, Deus recompensou Jó pela sua crença em dele, e Deus devolveu em dobro tudo quanto ele tinha. E diz que as filhas, ele as devolveu em dobro, de tal forma que não existiu mulheres mais formosas do que as filhas de Jó. Meu irmão, nós temos de crer que do nosso Deus só vem coisa boa. E nós não podemos ir naqueles que estão cauterizados pela mentira, como é o ensinamento da Igreja Católica. E nem ensinamentos de demônios, como é o ensinamento da Igreja Católica. E veja bem ainda o que diz Paulo, apóstolo a Timóteo. E rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Gente, tudo que tem na Bíblia tem um significado. Tudo que tem na Bíblia tem uma função. Deus não faz nada sem motivo. Deus não faz nada sem origem. Deus não faz nada sem um sentido. E eu te pergunto, que sentido tem? Que sentido tem um pescador jogar uma rede e pescar o corpo de uma imagem de pau e depois jogar de novo a rede e pescar a cabeça de uma imagem? Num rio que nós sabemos de águas sujas, um rio que não tem limpeza nas suas águas, que sentido tem isto? Então Deus iria, se é que a mãe de Deus é Maria, ele iria jogar a Aparecida dentro de um rio sujo daquele, para depois mandar um pescador pescar o corpo e depois pescar a cabeça? Quem foi que degolou Maria para jogar lá no rio? Isso chama-se fábula profana. Isso chama-se fábula de velha caduca. Eu amo Maria mais que você, meu irmão católico. E eu tenho Maria dormindo o sono dos justos, aguardando a trombeta, a 7ª trombeta, para ressuscitar e ir para os céus. E você colocou Maria no fundo de um rio seco, num rio sujo, num rio de águas turvas, para ser pescada por um pescador. Olha a diferença nossa a respeito de Maria. Só que a minha história é a história bíblica, é a história de Deus. Maria está dormindo santamente, no sono dos justos, vai acordar na 7ª trombeta, vai ressurgir dos mortos e vai subir com Cristo aos céus, como eu vou subir, e quero que você também suba. Agora você, meu irmão católico, jogou Maria sem cabeça, degolada, num rio de água suja e mandou um pescador pescá-la. Vê se isso não é fábula de velha caduca, vê se isso não é fábula de velha profana. Pega a Virgem de Fátima, Maria de Fátima, que historinha mais de velha caduca do que aquela de Fátima. Que Maria teria aparecido no país mais atrasado do mundo, que era Portugal, no estado mais atrasado de Portugal, que era Trás dos Montes, na cidade mais atrasada de Portugal, que era Cova da Liria, para falar para 3 pessoas mais atrasadas do mundo. Então, Deus, está certo que está escrito ali na Bíblia, que Deus escolhe os fracos, os ignorantes para ensinar os sábios. Tudo bem. Só que Maria iria deixar, se tivesse no céu, a presença de Cristo, a presença de Deus, para vir lá na Cova de Leiria e veja quais são as mensagens que Maria disse na Cova da Leiria. Vê se tem alguma coisa substanciosa, vê se tem alguma coisa bíblica, vê se tem alguma coisa de Deus que Maria teria dito em Fátima. Nada. Mandou rezar o rosário, quando Jesus disse, quando orardes, não useis de vãs repetições. Mandou rezar um rosário que é para ela, quando Jesus disse, quando orardes, falai ao Pai. Maria, em Fátima, não tem uma mensagem, mas nem uma mensagem bíblica, uma mensagem substanciosa para que o povo siga Cristo. Não tem. E a Aparecida nunca falou, nunca mandou uma mensagem para ninguém. É isto que você cultua. Então é isso que Paulo diz, culto de demônio, culto de Satanás, culto de espírito enganador,
culto de fábula de velha caduca e de fábula profana. Francisco de Assis, veja bem, o que a Igreja Católica prega? Que Francisco de Assis foi tão santo, que Jesus teria impresso nele as suas chagas de Cristo na mão, aqui no peito, na coroa de espinho. Francisco teria recebido as chagas de Jesus. Mas que significado tem isto, gente? O sacrifício de Jesus na cruz foi único para mim e para você. Cristo entregou a sua vida por mim e por você. Ele não vai colocar a chaga dele em ninguém neste mundo, porque a chaga é dele, só dele. As chagas são as marcas do sacrifício de Cristo a meu favor e a teu. E por que ele iria colocar em Francisco de Assis? A troco de quê e por quê? Para Francisco de Assis sofrer como Cristo sofreu. Para com isso, meu irmão. Cristo sofreu justamente para eu não sofrer, para você não sofrer, para ninguém sofrer. Ele sofreu em nosso lugar, porque o sofrimento é por causa do erro, é por causa do pecado. E Cristo imolou-se na cruz pelo pecado meu, pelo pecado teu, para que eu não sofresse, para que você não sofresse. Então não tem lógica que Cristo tivesse pego as chagas dele e colocado em Francisco de Assis. Mas a Igreja Católica inventa essa fábula profana, fábula de velha caduca. Fábula de velha caduca para esconder uma verdade. E qual é a verdade que a Igreja Católica quer esconder? Que Francisco de Assis, o santão que ela diz que ele era um leproso. Era um leproso. Viveu num leprosário o fim da sua vida toda. Então aquelas chagas que diz que foi Cristo que colocou nele, chagas foi que o cão colocou nele, numa lepra que ele sofreu. Leproso. Leproso no leprosário. Isso não é coisa de Deus, não. Porque está escrito que de Deus só veio o bem, está escrito aqui. De Deus só veio o bem. Tudo que Deus criou é bom. De Deus só veio o bem. Paulo em Romanos, no capítulo 2, no versículo 9, o que ele diz? Que todo mal é consequência do pecado. Que todo aquele que faz o mal vai ser afligido por todas as aflições desse mundo. E o que ele diz? Aqueles que fazem o bem, somente honra, glória e louvor. Então, se Francisco de Assis fosse honra, glória e louvor, ele não ia receber a lepra. Ele não ia receber a chaga de Cristo, porque isso é uma marca do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele só recebeu a lepra porque ele não estava fazendo o bem. Porque quem faz o bem está escrito na Escritura Sagrada e a Escritura não mente. Eu, quando falo, eu falo baseado nessa Escritura. Eu não falo baseado em conversa de papa, em conversa de bispo, em conversa de padre, em conversa de cardeal, não. Eu falo baseado na Bíblia. E a Bíblia diz que de Deus só vem o bem. De Deus não vem o mal. Então, pare de falar que a tua doença, a tua dor, a tua enfermidade, a tua pobreza, a tua miséria, a tua desgraça é um karma, é um destino, é a vontade de Deus. Pare de falar isto, porque isto é uma mentira. E há aqueles que têm a mente cauterizada pela mentira. Por quê? A mente cauterizada pelo demônio, porque o demônio é o pai da mentira. Minha irmãzinha que escreveu essa carta para mim e que me deu a oportunidade de falar todas essas verdades que eu estou falando aqui, pare de pensar que o teu centro é abençoado. Pare de pensar que a tua vida é abençoada. Pare de pensar que toda desgraça que acontece na tua vida é uma vida que Deus quer, um negócio que Deus quer para você, que é um karma, que é uma fatalidade. Para com isso. O mal só vem do demônio. Eu tenho encontrado gente que a gente olha para ele está morrendo em pé. Ele está vivendo empurrado. Ele está vivendo falando baixo, falando todo cheio de dor, de doença, de enfermidade. E fala, isso é a vontade de Deus. Mentira. De Deus só vem o bem. De Deus só vem coisa boa. E aqueles que fazem o bem, aqueles que estão de bem com Deus, só vem a honra, o louvor e a glória.
se você não tem a honra, se você não tem o louvor, se você não tem a glória, é porque você não está fazendo o bem e você não está recebendo o bem de Deus. Se você só tem angústia, aflição, desgraça, miséria, problema, é porque você está fazendo o mal e você está recebendo de Satanás o mal, porque Deus se retirou da sua vida. É uma verdade dura de ser falada. Muito pouca gente prega sobre isso. Muito pouca gente não tem coragem de falar isso para você. Convém ficar falando uma abobrinha para você. Convém ficar falando mentirinha para você. Convém ficar falando bonitinho para você achar que está tudo bem na sua vida e você caindo cada vez mais, porque você não conhece a verdade. E a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todos os males. A verdade, quem é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é Cristo. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o caminho para você vencer. Cristo é a verdade para você se libertar. E Cristo é a vida para você viver. E o que é mais bonito? Que ele diz que o ladrão, que é o Satanás, veio para roubar, matar e destruir. É isso que Satanás está fazendo na vida daqueles que não querem Jesus. Mas ele, Jesus, disse, eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. A vida com Jesus, além de ser uma vida com letra maiúscula, é vida em abundância. É vida para se viver com abundância. É vida para se viver com sobra. É vida para se viver com glória, com honra e com louvor. A vida com Jesus é vida que a gente vai viver sabendo que tudo que vem dele é bom. Nós não vamos experimentar o mal se crer no Senhor Jesus. Nós não vamos experimentar o mal se estivermos com ele, porque ele veio para nos mostrar o caminho para nós andarmos, para nos dar a vida para nós vivermos, para nos dar a verdade para nós conhecermos e nos libertarmos de todo o mal. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus hoje entre no teu coração, que você receba o Senhor Jesus para que a sua vida seja mudada de maneira tal que você passe a viver a vida feliz em abundância que Cristo tem para cada um de nós. Que Deus abençoe. Amém. Assim seja.